Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre o conflito no Oriente Médio, especificamente a guerra de Israel contra o Hamas. Um conflito que está mexendo com os nervos, está mexendo com a emoção do mundo inteiro, de muitos brasileiros. E quem veio explicar para a gente esse conflito, um grande estudioso do direito internacional, está de volta aqui ao Painel Livre, ele que já veio falar sobre a monarquia britânica recentemente, agora vem explicar para a gente esse conflito, Lucas Braga Viana, que atendeu o nosso convite e vai tentar elucidar um pouquinho essa situação lá no Oriente Médio. Quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site, tvvalinete.com.br, transmitindo no canal 7 analógico e no canal 34 digital. O programa já está disponível na plataforma do YouTube. Lucas, seja bem-vindo de volta ao Painel Livre. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Fico muito feliz de estar aqui para poder conversar e explicar um pouquinho também sobre o conflito que está tendo, né? Que a gente vê tanto na televisão e muitas vezes não fica claro exatamente o que está acontecendo. Muito obrigado. A gente é que agradece, a gente ouve muito falar em geopolítica, né? Lá do Oriente Médio. Você poderia dar uma contextualizada, pelo menos no contexto histórico, de uma forma bem sucinta? Não vão trazer a questão de 1000 anos antes de Cristo, mas sim, talvez da Primeira Guerra Mundial para cá, ou da Segunda Guerra Mundial para cá, contexto geopolítico, contexto histórico dessa região da Palestina, de Israel, de Gaza. Sim, sim. A história recente, ela se baseia principalmente a partir da Primeira Guerra Mundial. A Inglaterra era dona de um território, esse território que era o território turco-otomano, que aí já a gente vai puxando muito para trás, mas vamos ficar mais na história recente. Mas havia esse território ocupado por povos palestinos, e a Inglaterra, a partir de um momento chamado sionismo, que era um movimento judeu para a criação de um Estado judeu, decidiu que, se ganhasse a Primeira Guerra, criaria um Estado judeu. A partir disso, foi sugerido várias localizações no mundo, dentre elas o sionismo ele prezava para ser onde é Jerusalém hoje. O movimento sionista ele começou na Primeira Guerra, né? Antes da Primeira Guerra. Antes da Primeira Guerra, já vinha sendo construído. A população judia, eles sofreram bastante no decorrer dos tempos, principalmente na Europa. A gente pode pegar até do Holocausto mesmo, que a gente já vai avançando mais no tempo. Mas havia já essa ideia de criação de um Estado. Essa criação desse Estado, ela só foi se concretizar mais mesmo, foi depois da Segunda Guerra Mundial. Já haviam discussões na época da Liga das Nações, que foi o que precediu a ONU. Segunda Guerra Mundial, houve um êxodo muito grande dos povos judeus europeus para essa região, porque eles estavam vendo lá como uma região um local que eles poderiam fugir e ser a casa deles. Chegado lá, se instaurou a principal discussão da ONU para poder a criação desse Estado. Principalmente porque a Inglaterra chegou e não conseguia mais sustentar essa disputa, porque era um território inglês. Ele passou para a ONU e falou assim, olha, é o seguinte, agora eu não dou conta disso. Não dou conta disso aqui. Não dou conta disso aqui, vamos passar para as Nações Unidas e vamos resolver esse trem aqui de galera, né? De uma forma mais simples. Houve uma proposta porque já havia o povo palestino vivendo lá. Esse povo, aí a gente volta muito no tempo, esses povos já viviam lá também há muitos anos, são povos originários da mesma região, tanto os judeus quanto os árabes. Então, é uma situação bem complexa de se tratar. Mas a ONU fez a proposta, inclusive era um brasileiro que estava à frente da ONU, que ofereceu uma repartição territorial. Essa repartição territorial, Israel... Que não era muito... Não era muito interessante. A gente tem um mapa aqui da ONU, né? A proposta da ONU. Vamos ver se a gente consegue ver. Sim, fica mais... Olha que interessante. Essa é a proposta da ONU, sim, né? Ali a repartição que foi oferecida em 1947. A parte amarela é a parte que foi proposta para ser o território árabe. E a parte laranja, o território judeu.
Se a gente observar, assim, a gente com os olhares de hoje, né, a gente pode olhar assim, olha, é um pouco estranho isso, porque tem algumas ligações que você não tem, é o Estado que não tem ligação por terra no próprio território. E o que aconteceu? Os judeus aceitaram fazer essa partilha e os árabes não. Só que chegou em 1948, já um ano depois desse mapa, e em 48 Israel chegou e falou assim, proclamamos nosso Estado de Israel. Se autoproclamar. Se autoproclamou o Estado de Israel. E qual era o espaço territorial O deles? espaço territorial era esse, dessa região que fica entre o Egito e a gente tem um mapa ali. Aí já vai para hoje. É isso? Porque já mudou muita coisa nisso aí tudo. Como é que eu posso começar? A gente... Ali no sul, Israel é quase tudo, né? Sim, Israel é quase tudo. Inclusive, hoje até essa parte da Cisjordânia, ela tem os assentamentos. Esses assentamentos são tipo colônias, uma forma mais simples de explicar. Mas o que houve foi que o povo árabe... Vamos deixar nesse mapa para a gente observar até um pouco os países ao redor. O povo árabe não aceitou essa proposta passada da ONU de 47. E isso criou uma retaliação muito grande dos povos ao redor. A gente tem a Jordânia, a gente tem a Síria, a gente tem o Egito, vai ter o Irã. E esses povos se uniram e criaram a Liga Árabe. Essa Liga Árabe começou a atacar Israel porque era contra isso. Ou seja, juntou todo mundo para pegar Israel. Todo mundo para pegar Israel. Não deu certo. Na época, acabou que Israel teve um avanço muito grande, até de vários fatores. Se a gente pegar... Eles tinham soldados experientes da Segunda Guerra Mundial, conseguiam comprar armas bem baratas, que foram utilizadas na Segunda Guerra Mundial, porque sobrou muita arma. Então, acabou que Israel ganhou essas guerras e ainda ganhou mais território. Territórios que hoje são do Egito. O exército de Israel é um exército muito poderoso, né? Hoje, o exército de Israel é o exército mais tecnológico, se não me engano, que tem no mundo, e é um dos mais avançados. Mais bem treinados. Mais bem treinados. Lá, todo israelense... Aí você soma isso ao apoio da OTAN, ao apoio dos Estados Unidos. Principalmente Estados Unidos. Principalmente Estados Unidos. Os Estados Unidos ele sempre apoiou Israel. E é até interessante a gente observar, no princípio, a União Soviética também apoiou Israel. Na então União Soviética? Na então União Soviética, houve um momento em que se apoiou Israel. Só que e o que o Irã tem com isso? O Irã, o que acontece? O Irã, ele é um país, não é árabe, interessante a gente observar isso, que ele é um país persa, porém, ele tem a questão ali regional, ela é muito forte, porque o Irã, ele tem apoio também russo. Então, a gente tem sempre um jogo de xadrez nisso tudo. Hoje em dia, o que acontece no Hamas? O Hamas, ele declarou que o Irã apoiou esse ataque de sábado, não lembro o dia certinho. O dia do ataque a Israel que teve, do Hamas. Porém, o Irã, ele nega isso. Mas o Hamas chegou e deixou bem claro, não, o Irã ajudou a gente aqui. Tá, mas vamos lá. É um pouco delicado. O Irã, eu acho que nesse momento não é tão importante. Eu acho que o mais importante é a gente definir quem é o Hamas. Sim, o Hamas é um grupo que ele surgiu... Na minha visão, um grupo terrorista, porque aí a questão dele ser terrorista ou não, pergunte para quem e a resposta será um pouco diferente, porque tem um posicionamento... Mas as ações são terroristas, isso é inegável. As ações são terroristas, isso é inegável. O Hamas é um grupo que ele acabou ganhando muita força, surgiu ali na década de 90, 80, 90 ali, ele ganhou muita força através das intifadas. O que são as intifadas? As intifadas são os conflitos dos palestinos e israelenses. Aí, a partir disso, o Hamas foi criado um grupo religioso também. Eles se autodeclamam só políticos, mas também tem o viés religioso. Eles querem a criação de um califado. Eles querem o califado, um Estado muçulmano. Eles querem isso. Então, só que eles são um grupo bastante extremista. Um grupo de ações terroristas que ataca civis, que não tem nenhuma preocupação com questões humanitárias. O Hamas ele teve uma presença muito forte politicamente na Palestina como um inteiro. Porém, questões políticas internas da Palestina, por exemplo, o grupo Fatah, que também é um outro grupo palestino, porém é um grupo de Estado laico, é um grupo que a gente pode observar como mais tolerante, vamos dizer dessa forma. Acabou sendo expulso, vamos colocar dessa forma.
para a região de Gaza. Até a gente podia voltar no mapa para poder mostrar, porque é muito interessante. O mapa atual. O mapa atual. Porque Gaza, A faixa de Gaza é um território que ele muito foi pequeno, né? muito pequeno, muito pequeno. É a maior densidade populacional da região. Talvez do mundo, né? Talvez do mundo. É muito enxuto de pessoas ali, é muito apertado. Era uma região que foi dominada pelo Egito, só que o Egito deixou a partir das negociações também com Israel. Porém, a faixa de Gaza é uma região que ela pertence à Palestina, a Cisjordânia ela é ali, Palestina a maior parte, porém eles não têm ligação por terra. Então é uma região que eles ficam totalmente à mercê do controle de Israel também. No conceito clássico, né, de nação, você tem povo, território e governo. Sim. Eu acho que quem consegue preencher isso é somente Israel. Porque o governo palestino eles não têm tanta estrutura de governo. Não tem terra. Quer dizer, terra até teria, mas... Né? O governo palestino, ele é reconhecido internacionalmente, os estados reconhecem, alguns estados, não vou dizer, todos não são, mas ele é reconhecido, o Brasil, por exemplo, reconhece. Porém, hoje em dia, ali é muito pouco em questão da gente observar o território. Mas ninguém coloca as embaixadas lá em Jerusalém. Sim. Vai todo mundo para Tel Aviv. Só o Donald Trump nos últimos anos que decidiu fazer isso. Mas ele queria colocar a embaixada dos Estados Unidos em Israel e em Jerusalém. Para provocar, né? Para provocar, sim. Ali foi um ataque político. A gente pode observar como um ataque político. Mas a gente observando, Jerusalém, teoricamente, ele seria um território neutro, um território internacional. Porque Jerusalém é uma terra sagrada, tanto para judeu, sim, como para muçulmano, como para os cristãos também. Sim. Né? Então, todo mundo reivindica ali como uma terra sagrada. Todo mundo reivindica. A ONU, para tentar dar uma afastada nessa... Porque é muito delicado, porque gera conflito entre todos esses povos. A ONU entende que é um território internacional. Porém, ambos os estados reconhecem como seus. Principalmente o Hamas, que não é um estado, é um grupo, tem que deixar bem claro isso, o Hamas não é a Palestina. O Hamas é um grupo, na minha visão... De ações terroristas? Na minha visão, um grupo terrorista, tem ações terroristas e, para mim, eu já puxo isso para mim. É um grupo terrorista. Ele pretende criar um estado completamente palestino, um estado muçulmano e a capital sendo Jerusalém. Então, a gente tem essa... A visão que eu tenho é mais ou menos como a Leila Pereira do Palmeiras disse recentemente, né? As torcidas organizadas não gostam do time. Sim. Ela gosta da instituição que ela representa. Acho que o Hamas é a mesma coisa. Acho que ele não gosta da Palestina, ele não gosta de islâmico, ele gosta dele, do poder. Sim, o Hamas ele entrou em vários conflitos internos dentro da Palestina com o grupo Fatah. Então, ou seja, eu perco no voto, ganho na força. Ou pelo voto ou pela força. Então a gente observa, embora eles já tivessem ganhado eleições em alguns momentos, mas a gente pode observar que não há uma questão assim de Estado completo. É uma questão de imposição da própria vontade. Aí eu já estou puxando um pouco mais para um julgamento. Eu quero falar um pouquinho sobre a guerra. Acho que eu tenho medo do Hezbollah também, que é o outro, que é muito mais poderoso. Vou deixar para o próximo bloco falar um pouquinho da guerra. A gente já deu um contextualizado aí na região. A gente faz um rápido intervalo, voltamos em instantes.